Parashá Shofetim, Deuteronômio, Devarim, capítulo 16, 18. Deuteronômio, Devarim, Parashá Shofetim, capítulo 16, a partir do verso 18. Enquanto vocês procuram aí, nós já entramos no mês de Elul. O que significa isso? Significa que nós estamos a 30 dias da passagem do ano, tá? E esse mês é um mês que cada pessoa tem que fazer um julgamento interno de si mesmo, avaliar, pensar, começar a lembrar as promessas que fez e não cumpriu, palavras que foram declaradas, procurar lembrar de determinados pecados que tenhamos cometido e ainda não foi feito techuvá. E com isso, para quê? Porque chegando a passagem de ano, que vai ser o início do mês que vem, Deus faz o julgamento, se você merece viver mais um ano, para ver se o teu nome vai ser escrito no livro da vida, para o ano 5.777. Porém, o Eterno separa os 10 primeiros dias, para que ainda a gente coloque, como dizia no passado, a nossa barba de molho. E pensar bem, para que no dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, a gente possa receber de Deus esta confirmação de que o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, a gente vai ter a certeza que nós temos mais um ano de vida pela frente. Relembrando coisas que talvez vocês não se lembrem, antes que uma pessoa morra, a sombra dela, ela começa a ficar fraca, tá? Então, alguns rabinos lá no passado, costumavam pelo menos fazer com que a congregação passasse diante da vela. Naquela época era a vela, né? E quando ele percebia que a sombra dela já não tinha intensidade, então ele tinha certeza que naquele ano a pessoa iria deixar. Isso daí até hoje, tá? Se você começar a perceber a tua sombra, você perceber que está ficando sem sombra, é porque a tua alma ela já está deixando o teu corpo. Ou seja, você tem pelo menos 3 meses de vida. Falar, isso é besteira. Isso não é besteira, isso é coisas que o Eterno fez, e quem tem esse conhecimento e age em cima dele, consegue levar as coisas. Mas a ideia principal é você entender que os 10 primeiros dias, do dia 1 ao dia 10, chegando em Yom Kippur, seriam os 10 dias de pranto, tá? A passagem de ano não é aquela festa que a gente aprendeu no ano passado. Passagem de ano judaico é momento de lamentação, de grande temor. Por quê? Porque é julgamento, é o julgamento do mundo. Ao mesmo tempo, é a data quando Adão foi criado. E esse julgamento, ele vai analisar. Por que você merece viver mais um ano? Muitos falam, porque eu tenho dinheiro, como a gente falou ontem. E onde que dinheiro é uma coisa? A pessoa tem dinheiro hoje, amanhã ela tem uma doença, ela gasta tudo, não fica curada e ainda falta dinheiro. Então, por que ela se garantiu no dinheiro? O rico faz um investimento, do dia para a noite a bolsa de valores quebra, pronto, acabou a fortuna dele. Portanto, a nossa verdadeira vida são os nossos atos de justiça.
É isso que a gente vai considerar diante do Eterno. Mas o costume judaico, ao invés de pegar apenas esses 10 dias, aí você poderia entender a semelhança de cerca para a Torá. Já começa esse momento de plantear, de pensar nos assuntos, fazer uma visitação a você mesmo, né? Porque o primeiro que é enganado, você mesmo é o primeiro que se engana. Não adianta a gente fazer aquele negócio do pensamento positivo. Eu sou isso. No fundo, você sabe que você não é isso. Então, diante de Deus, ninguém consegue escapar. Você pode enganar a família, vizinho, patrão, professor, mas a Deus ninguém engana. Você quer ter dias bons? Qual é o conselho que a palavra do Eterno nos dá? Guardar a nossa língua, guardar a nossa alma dessas coisas. E o que mais deixa a alma amargurada são esses pensamentos, essas coisas. Então é a receita que o Eterno tem nos dado. Por isso, se adotou como costume que o mês de Elul você já começa a fazer essa viagem para dentro de você mesmo e já começa a se comprometer diante de Deus, pedindo perdão e mostrando a Ele que você quer muito, né? As pessoas ficam falando, o mundo está desesperador, a minha família não presta, é isso, mas fala para ela que ela vai morrer naquele ano. Ninguém quer morrer, tá uma porcaria tudo, mas ninguém quer morrer, entendeu? Graças a Deus eu não faço parte desse time aí, eu não tenho problema nenhum com morte. Se tiver que ir para o Eterno hoje, vou hoje com maior alegria, tá? Não tem problema nenhum, graças a Deus eu nunca tive problema com isso. E então esse mês é um mês que você vai pensar, vai procurar lembrar coisas que você prometeu, você disse que ia mudar e não mudou. O ano passado você deve ter falado, Deus, esse ano vai ser diferente. E não foi diferente, talvez tenha sido pior do que o ano passado. Então você é mentiroso. Você prometeu e não cumpriu. E nem falou Billy Nether. Deixou que o negócio fosse promessa e não cumpriu. Então para quem que você fez isso? Foi para você, só que você fez isso diante do Eterno. Esse tipo de coisa, no dia lá de Rosh Hashanah, nós vamos orar para poder quebrar essa postura que tivemos, entendeu? Para que entre esse novo ano, a gente entre limpo. Como é que Deus vai dar para você um ano doce, né? Shana Tová Umetuká, que você tenha uma passagem de ano bem, um ano bom e doce, mas com toda a sujeira do ano passado, não pode. Então tem que entrar limpo para desfrutar daquilo que Deus nos deu. Vai prestando atenção, hoje já é dia quanto do mês? 10. Literalmente, já estamos, é que hoje 10 de setembro não é 10 de Elul, tá? Quem tem o calendário aí, sabe? Vai ser 2 e 4. A passagem? Então, Dia 2 de outubro. De 2 a 4. Dia 2 de outubro. 2 a 4. Então nós já estamos chegando lá, para o dia 2 de outubro. Até lá que a gente faça esse caminho bom diante do Eterno. E que ninguém tenha medo disso. Porque também não é hipocrisia. Você vai ter medo de uma data dessa, passa a data e você volta a ser tudo que era antes. Não vale a pena. Vai ser aquela mesma pessoa. A gente tem que ser pessoa diferente a cada ano. Que dê provas que a gente cresceu, que a gente aprendeu, que mudou o nosso comportamento. Se não mudar comportamento emocional com as pessoas, não dá para falar, porque se você muda diante de Deus, no sentido espiritual, automaticamente a tua alma vai passar informação para a parte emocional. Quem não muda nada no emocional, não mudou nada espiritual. Mas eu conheço a palavra. Você conhece inteligivelmente, mas realmente viver a boa palavra que vem do Eterno, infelizmente a grande maioria não muda. Não é a grande maioria nós aqui, não, é a grande maioria no mundo.
As pessoas têm uma resistência muito grande à mudança. E conhecimento bíblico, conhecimento de Torá só na cabeça não serve para nada. Por isso que é importante, aprenda pouca coisa, mas viva essas poucas coisas. Talvez você vai chegar muito mais longe que pessoas que conheçam um monte de coisa. Vamos lá. Juízes e polícias designarás para ti, em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá. E julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti Batsevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Falando um pouquinho sobre esse pedaço introdutório. Por que Asherá Batsevá? As nações vizinhas, elas estavam acostumadas com a idolatria. Então eles faziam um altar de pedra. Os israelitas entraram na terra e eles nunca conseguiram de todo liberar isso daqui. Nunca. Estas árvores que serviam como postes ídolos, o Eterno proibiu que fizesse isso perto do templo. Mais ali para frente, já juntando com a questão de árvore, ele havia proibido que se destruísse árvore frutífera. E aqui nesse ponto, estamos na Parashá Shofetim, Juízes. Você vai lembrar a palavra atribuída a Yeshua, a Jesus, quando ele chegando, ele olha para uma figueira e a figueira apresentou apenas folhas, ela não tinha fruto. E num outro texto dos evangelhos é dito com maior clareza que não era época de produzir frutos. Então ele dá aquela famosa palavra, nunca nasça nada de ti, ele amaldiçoa. Como que o cristianismo aceita Jesus como Messias, como rei, como Messias, como filho de Deus, ou como sendo o próprio Deus? Não é assim a doutrina cristã? Quem é cristão? Cristão é o evangélico, cristão é o católico, tá? E todos que adotam o Novo Testamento como regra de fé, ele é cristão. Como que uma pessoa que é judeu e que vive a vida para cumprir debaixo do jugo da Torá, ou seja, que ele iria receber diligentemente, iria cumprir a Torá do Eterno. Como que uma pessoa que conhece muito bem Deuteronômio, nesse pedaço da Parashá Shofetim, que está dizendo que você nem na guerra você deveria cortar a árvore, uma árvore frutífera, você não podia cortar aquela árvore. Por quê? Porque ela serve de alimento, alimento que o Eterno deu, o Eterno Deus deu. Entendeu? Então, gente, quando acontece essa palavra no Novo Testamento e diz que Jesus falou isso, se o cristianismo fala que Jesus falou isso, então esta é a prova de que esse Jesus deles, de fato, não é o Yeshua Messias do judaísmo. Por quê? Porque se Jesus do cristianismo é o Messias, então ele é que para o cristão eles dizem que esse Messias ele cumpriu a Torá para que ninguém mais cumprisse. Mas se ele fez isso, então ele descumpriu a Torá. Ele amaldiçoou, inclusive a ele próprio. E uma pessoa sequer pode fazer algo contra ela própria. Exemplo,
Se você, na tua liberdade, se você quiser pegar uma faca no teu estado de loucura, tá com raiva de alguém, você briga com alguém e fica doido, sabe aqueles 5 minutos que a gente fala, que dá uns 5 minutos? Você pega uma ponta de faca e começa a riscar. Você pensa que não tem gente que faz isso? Nós tínhamos uma menina com uns 18 anos aqui na igreja, o Cláudio, acho que conheceu essa menina, talvez, lá de cima. Ela se retalhava, ela cortava o corpo dela. Tem gente que acende o cigarro e fica apagando o cigarro na própria pele, tá? Agora, sabia que isso é previsto no processo penal como crime? É crime. A pessoa vai falar assim, não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Nesse sentido, não. Você não pode, segundo a lei aqui no Brasil, se bem que lei aqui no Brasil, né, não sei até quanto vale alguma coisa, mas se alguém leva você, chama a polícia, ele vai te levar. Se necessário, você vai para um hospital psiquiátrico e vai ficar internado lá, porque você não tem direito nesse sentido de maltratar o teu próprio corpo. E aqui a Torá está ensinando que a comunidade de Israel, que leva o símbolo da figueira, como que Yeshua estaria lançando uma profecia contra a nação de Israel, sendo que Deus falou na Torá, na época de Balaque, quando contratou o Balaão, o Bilã, para poder amaldiçoar, Deus disse, você não pode amaldiçoar aquilo que eu tenho abençoado. Não pode ser contra. Então, palavras do Novo Testamento. Agora, quantas vezes a gente leu esse texto e quantos de vocês, como eu, nunca conseguiu entender esse texto que fala da figueira? E olha aqui, eu lia comentário de variados pastores, pregações, nunca achava uma explicação que trouxesse paz ao coração. Não ia ter mesmo, porque eles não estudam a fonte do assunto. Vai dar explicações segundo uma visão do próprio Novo Testamento, dessa visão distorcida de que o Messias, eles conseguiram roubar até o Messias, que Deus idealizou o Messias para o povo de Israel, com uma função para o povo judeu, depois para todo mundo. Como Paulo bem fala, primeiro judeu, depois, sempre assim, primeiro é para o judeu, depois é para as nações. E o Messias da igreja cristã, como você sabe, ele vem para a igreja, como a gente aprendeu lá no passado, que a primeira função dele é vir para levar você para o céu. E isso não é função do Messias, chegar para levar a pessoa para o céu. Porque primeiro, as escrituras apontam que o reino do eterno vai ser aonde? Na terra. Que vai ter um arrebatamento para você ser arrebatado para o céu. Para que você vai querer corpo físico no céu? Não tem corpo físico no céu. O corpo físico é para você viver a era do Mashiach aqui na terra. O reino é aqui na terra. Entendeu? O Mashiach vem para reunir as 10 tribos de Israel. Você nunca ouviu uma atribuição ao Messias na igreja evangélica dizendo que uma das funções dele seria reunir as 10 tribos do norte que foram espalhadas pela Assíria, quando captou em 722 a.C. Depois, reconstrução do terceiro templo. Isso ensinado, que ele reconstruiria o templo. Então, função principal do Messias é reunir as 10 tribos, levar todos de volta a Jerusalém. Depois, reconstrução do terceiro templo, lutar as guerras de Israel, guerra de verdade, guerra física, guerra de nações, estabelecer a paz mundial. Então não haverá mais ninguém que levante a sua mão contra o seu irmão, nação não levantará mais contra outra nação, haverá esse período de extrema paz. Tudo isso que é função do Messias
e este Messias, ele necessariamente, ele tem que vir da linhagem de Davi. Agora, se o Jesus da igreja cristã e católica e evangélica recebeu o sêmen de Deus, Deus é Davi? Então a Escritura fala que, nós já discutimos isso uma vez aqui, mas aquele nascimento virginal, em nenhum texto do Tanar fala que ele tinha que vir como nascimento comum, normal, de homem. Portanto, se ele nasceu daquela descendência de milagre, então ele descumpre a lei da Torá sobre o Messias, dizendo que o Messias tem que vir da linhagem de Davi. Mas os seus pais eram. Vai apelar para isso. Mas os seus pais eram. Mas ela foi barriga de aluguel? Então não adianta nada. Você pega um sêmen do banco de sêmen, coloca no útero da Neuza, aí ela gera. De quem é aquele filho? Biologicamente. Ela vai falar, o filho é dela, tudo bem, ela gerou ali, cresceu, cuidou, mas biologicamente, na hora que precisar de um sangue, é que ele não precisou, né, de nada, porque senão ia atrás do pai para poder coletar lá, cadê o pai desse menino? Então, gente, essa questão toda, é bom voltar sempre nesse assunto, para você sempre ter essa clareza, para poder compreender as coisas. Como eu disse ontem, se você não aprender a conhecer o verdadeiro judaísmo, a história desse povo, para quem Deus trouxe o ensino dele, você não vai conseguir crescer e ser feliz com Deus. E aí qualquer tipo de outra religiosidade pode atrair você. Só que cai naquilo que explicamos ontem. Se você não aprender a conhecer aquilo aonde você está, você não vai conseguir. A historinha que eu contei da menina que fez o processo inverso, de judaísmo, foi para o cristão, e lá no cristão descobriu que tudo que eles falam ninguém cumpre, e descobriu também que até então aquele judaísmo que ela tinha ouvido falar, não via ninguém cumprir, foi fácil ela cair. Mas quando ela encontrou e andou do lado de alguém que realmente tinha Deus, e as verdades do judaísmo eram verdade na vida dela, pronto, abriu aquele sol, e a pessoa então retornou com grande felicidade a Deus. É isso. A gente tem que ter essa alegria com o Eterno. Portanto, voltando aqui, quando ele amaldiçoa a árvore frutífera e impede que ela continue com vida, não é a mesma coisa que ele tenha cortado a árvore? Então, se ele pecou descumprindo, como que ele vai poder ser o Messias? Como que essa palavra vai ser usada para amaldiçoar Israel, se ele é o cabeça de Israel? Como que você já viu gente falar mal da sua própria família? Já, nós aqui, cada um de nós aqui fala mal da nossa própria família, mas deixa o Cláudio começar a falar da minha família para você ver o que você vai fazer. Você nada, eu vou começar a achar ruim. Ou seja, a minha família não presta, mas é minha família, aí é um corporativismo. Aí você se fecha e não quer que ninguém fale, mas você pode falar. Só que nós já estamos errados da gente mesmo falar, né? E a gente só percebe isso quando... Legal aquele comercial de TV, quando dois brasileiros estão lá conversando na praia e começam a falar mal do Brasil. E o argentino, com a camisa da Argentina, está lá só ouvindo. Aí ele começa a falar, é mesmo, esse país é tudo isso assim, os dois ficam bravos com a Argentina. Já o que você está fazendo aqui? E começa a falar bem do Brasil, né? É bem isso. Você pode falar mal, mas se alguém começar a falar mal, você vai ficar bravo com ele. Portanto, Yeshua, ele não poderia ter amaldiçoado a figueira. Esse texto é 100% praticamente que ele não é verdadeiro, porque ele não poderia ter feito isso. Não seria atribuição dele, de jeito nenhum.
ele estaria contra a Torá. Todo o texto do Novo Testamento contra a Torá, ele não é verdadeiro. Outra coisa interessante, quando se lia o Novo Testamento, você sempre ouviu lá polícia. Aí você fica pensando, para que polícia? O que é essa polícia? Aqui é uma ordem que está sendo dada para que se estabeleça juízes para fazer o julgamento. O julgamento para quem? Para o povo de Israel. Tá? E se tem uma ordem judicial, você tem que ter aquelas pessoas que vão exercer o papel de polícia. Então, aqui nesse sentido, nasce essa função de polícia. Quando você vê lá no Novo Testamento, eu também tinha dificuldade para poder compreender o que é essa polícia. Dificuldade que eu falo no sentido assim, polícia no campo religioso, não é esquisito? Você conhece a polícia aí, que vai prender ladrão, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. A função nesse sentido, ela é igual, tá? Então a polícia aqui é polícia mesmo, tá bom? Para fazer cumprir a ordem dos juízes. É que naquela época Israel estava aqui esse ajuntamento de gente. Hoje você vê que eles têm uma nação, tá? E uma nação que tem a sua constituição, que é a Torá. Você tem que ter numa nação a polícia. Agora, se você vai lá para aquela época que Jesus vivia, você vê no Novo Testamento, e você vê ali polícia, aí você vê polícia de dentro do povo judeu e você vê polícia do corpo de Roma. Quem que dominava? Talvez vocês tenham lido o Novo Testamento e não tenham noção de o que está acontecendo ali. Se um país está subjugado pelo outro país, a polícia desse país vale para alguma coisa? Se os Estados Unidos vêm aqui e tomam posse do Brasil, o que adianta os policiais nossos? Eles não terão função nenhuma. Mas lá no caso, mesmo Roma estando governando sobre Israel, no quesito religioso, eles ainda não se metiam muito. Então esse papel de polícia, ele ainda sempre se manteve. Hoje Israel tem polícia do jeito que você conhece. E, segundo os entendidos, é a melhor polícia que existe no mundo. Eles viajam dando treinamento, inclusive, tá? São peritos. E, portanto, você compreende essa questão de polícia. Parece uma coisa boba isso daqui, mas para entendimento, eu tive dificuldade na época para poder entender isso, por isso que eu estou falando. Portanto, levantar o altar de pedra. Deus não permitiu isso. E nem se ajoelhar em chão de pedra, como nós já vimos em Paraxá anteriores. Aí aquela passagem que Jesus está escrevendo lá no chão, como que ele estaria escrevendo no chão? Ali o texto fala que é areia, mas o chão do templo é pedra. Como é que ele vai escrever na pedra? Tá? Esse pedaço também nós aprendemos, tem na tua Bíblia, na tua página aí de Bíblia, só que esse texto ele não existe no original, vamos chamar original, para você entender. Vamos lá, capítulo 17. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. Quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher que fizeram o que é mal aos olhos do Eterno teu Deus, por transgredir sua aliança, e tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, à lua, ou a qualquer astro do exército dos céus, o que não ordenei, e se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometer esta má coisa,
seja o homem ou a mulher, os apedrejarás e morrerão. Atos capítulo 7, começa a contar a história de Estevão. Vocês lembram disso? Atos dos Apóstolos. Por que aquele moço foi morto? Por causa desse texto aqui. Tá? Vocês lembram dessa história? Quem foi Estevão? O Estevão, o diabo, aquela pregação dele que ele fala sobre a Torá, ele está defendendo a Torá. Mataram ele. Tá? Qual o princípio dessa matança? A aplicação desse texto. E qual foi o princípio da acusação contra ele? Esse texto aqui, porque ele estava anunciando uma idolatria. Porque daquela forma que se estava anunciando Jesus, lembrando que Yeshua, que nós explicamos aquele dia dos 2 bonequinhos, mostrando que nasceu um só. Ao passar do tempo, mais precisamente 300 anos depois, a carinha era a mesma, mas as vestimentas totalmente outras, se tornando uma outra pessoa. Nesse sentido, colocaram a idolatria sobre ele. E, portanto, aquela defesa, e aqui está dizendo, entrando numa cidade que eles estão, que cada tribo, imagina lá, tribo de Dan, pegou o lugar da terra que o Eterno prometeu. Josué, leva esse povo, Dan, você vai ficar aqui, Rubem, você fica nessa parte, Naftali é aqui. Nessas localidades, se alguém encontrasse uma imagem de um suposto Deus e quisesse remontar aquela história e convidasse alguém para participar, isso teria que ser investigado. Se ficasse comprovado, essa pessoa era condenada à morte. Por quê? Porque elas estavam se levantando contra o próprio Eterno. Primeiro mandamento que o Eterno deu no Monte Sião, qual foi? Eu sou o Eterno teu Deus, que tirei vocês da servidão da terra do Egito. Não tereis para vocês outros deuses. O advento do cristianismo trouxe o quê? Pegou a figura do verdadeiro Yeshua e transformou ele numa idolatria, fazendo com que ele fosse Deus encarnado, fazendo com que ele fosse não somente filho de Deus, mas o próprio Deus, e fazendo com que o povo prestassem todo o serviço de culto que é dado a Deus, eles transferiram para Jesus. Então ele se transformou nesse sentido numa idolatria. Por isso que há esse racha, tá bom? Então esse texto fica claro você compreender. E os comentários dizem que mesmo que você veja sua mãe ou seu pai ou seus irmãos, por amor a Deus você deveria denunciar. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, no versículo 8, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que comprovem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-se-á e subirás ao lugar que o Eterno escolher, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. Aqui também está fácil, é literalmente o que está sendo dito. A divergência, dá um exemplo aqui do Brasil. Um dos 3 que protocolaram o impeachment de Dilma Rousseff, dois deles são juristas. O que é jurista? É um juiz, tá? Que vai arbitrar na classe judicial, tá bom? Vou dar um outro exemplo dessa categoria. Todo mundo já ouviu o termo desembargador. O que é o desembargador? Alguém sabe? O desembargador fica dentro dos processos. Você vai numa sala, ser um, ser outro,
Não, desembargador não é isso. Eu sempre soube que desembargador é um grau acima do juiz. Isso, é isso daí mesmo. O desembargador é um juiz que ele está acima daquele juiz que julgou a sentença. Então, o desembargador, ele vai julgar a sentença do juiz. E ele, então, ele pode manter, como pode quebrar aquela sentença. Por isso que vocês ouvem que tem primeira instância, segunda instância, terceira instância. Se não for resolvido em nenhuma dessas instâncias, o maior grau no Brasil é qual? Supremo Tribunal Federal. E lá são os juízes togados. Ali eles vão determinar, e o que eles determinarem ali, acabou, está definido. Aqui é a mesma coisa. Esses conflitos de leis, julgamentos, vai chegar no ponto que vai chegar nesse juiz. O que ele determinar, eles teriam que cumprir, tá bom? Aqui está dizendo: farás conforme o mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo que te ensinarem, conforme o mandato da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farão, não te desviarás da sentença. 12. O homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerás, e eliminarás o mal de Israel. 14. Quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e a herdares nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim, poderás certamente pôr sobre ti o rei que escolher o Eterno teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um homem estranho, que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si. Aqui ele vai falar, bom, deixa eu ler. Não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito: nunca mais voltareis ao Egito. E não multiplicará para si mulheres, para que não se desvie o seu coração. E prata e ouro não multiplicará muito para si. Salomão, ele errou nessas coisas. Qual foi o erro dele? O erro dele é que ele achava que pela sabedoria dele ele estaria imune a estas coisas. Estes 3 itens ele não conseguiu aprovação. Aqui é uma regra que Deus está dizendo. Por que o cavalo? Porque o cavalo, a produção dele, cuidado, era no Egito. E Deus, quando tira o povo do Egito, Deus não falou, depois que ele prometeu, ele não falou Belineder. Deus falou: vocês não voltarão mais para o Egito. Portanto, esta regra é para dizer, com desculpa de criar cavalo, o que eles tinham que fazer? Ir no Egito. E aí vai, daqui a pouco a nação voltou para o Egito. E Deus falou: não, vocês não terão cavalos, multiplicação, cuidados nessas coisas, porque iria depender do Egito. Vocês não vão voltar para o Egito mais. Outra coisa, não terão muitas mulheres. Tá? Uma só já é difícil, né, vó? Uma mulher só. Bom, hoje é o contrário. Hoje tem uma mulher só que tem um monte de homens. Aí ela vai falar assim: mas a Torá fala de homens, não pode ter muitas mulheres. Uma mulher pode ter muitos homens. A questão é que as muitas mulheres que o próprio Davi teve, trouxe problemas? Claro que trouxe. Porque você tem tudo meio irmão. Meu irmão começa a disputar o reino, começa a ter briga. Teve um momento que um irmão achou que ele deveria ser rei. Mesmo na época de Salomão, o outro foi colocado como rei. Aí é só confusão. Depois um irmão se apaixonou pela irmã, e quando ele fez mal para a irmã, o outro que era irmão de sangue dela foi lá e matou. Tudo confusão em família que deveria ser deixado de lado se cumprisse a regra de não ter muitas mulheres.
Salomão teve 1000. É muita mulher, não é mesmo? E essas mulheres, no final, fizeram com que ele aceitasse a idolatria delas. Fez com que ele pecasse diante de Deus. Então isso daqui... e ter dinheiro. O dinheiro, o muito dinheiro também perturba a cabeça da pessoa, tá? Principalmente na arrogância. E quando se sentar sobre o trono de seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro, diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele terá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Eterno. É mandamento da Torá que cada pessoa tenha o seu livro de Torá. No fundo, todos nós cumprimos esse mandamento. Por quê? Porque os livros sagrados que nós temos, ele já serve para cumprir. Até essa Torá que nós usamos, ela já serve. Mas aqui estava dizendo principalmente para o rei, por exemplo. O rei é um mandamento específico para ele. Ele tinha que ter 2 livros de Torá, um pequenininho que andasse com ele, para qualquer dúvida que ele tivesse fora do palácio, ele pudesse consultar ao Eterno. E estando no palácio, é aquela que ele deveria estudar. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas de toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas do Eterno, e da sua herança comerão. Mas herança não terão no meio de seus irmãos. O Eterno é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o direito dos sacerdotes sobre o povo. O que oferecerem sacrifício, seja boi ou cordeiro, darão ao sacerdote a espádua, as queixadas, junto com a língua e o bucho. Essa parte, portanto, cabia ao sacerdote, na parte animal. Lembra os 2 filhos de Eli, o sacerdote? Eles tinham um garfo, e na oferta que estava sendo entregue ao Senhor, eles simplesmente pegavam aquele garfo e cravava lá. E ele dizia para o rapaz: crava o garfo lá, o que saiu você traz para a gente. Era dessa forma? Não. O que aconteceu com eles? Morreram os 2. Agora, para você ganhar 10, qual era o nome desses 2? Qual era o nome dos 2 filhos de Eli? Vocês estão com o nome lá dos filhos de Arão, né? Nadab, Abihu. Não é esses 2, não. Então depois vocês procuram. Os 2 filhos de Eli, eles faziam isso, descumprindo. Ele não podia pegar qualquer parte. É o mesmo caso daquela mão de farinha, né? Isso. É o mesmo caso. A medida da mão. Aqui também sequência, dá sequência, está falando da carne. Mas quando for o próximo texto aqui, é isso que você está falando. A oferta dos grãos, da farinha. Quando tu fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, não aprenderão a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeira, nem encantador de animais, nem necromante, nem ou ideonita, nem quem consulte os mortos, porque abominável é ao Eterno teu Deus todo aquele que faz estas coisas, e por causa dessas abominações o Eterno teu Deus os desterra de diante de ti. Sê confiante nele, e então estarás com o Eterno teu Deus. Deus tem medo que ele perca o reinado dele a qualquer outra divindade? Essa é a questão. A questão para Israel é que, nesse sentido,
não existe idolatria. Porque Israel, por que existe idolatria? Você fala, como que não existe? Existe idolatria. Para Israel não existe idolatria. Por que não? Porque algo só vem à existência quando alguém mantém aquela existência. Se Israel não crê em, como fala o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ó, Deus é um. Se ele está literalmente unido a Deus como sendo um, todas as demais divindades que o povo levanta por aí, para Israel isso não é nada. Mas vai dar um trabalho para Israel, porque vai competir a Israel usar a idolatria. Um comentário do Rebbe Lubavitch coloca justamente assim, que a idolatria que é praticada, ela dá ao judeu a condição para ensinar esses povos que Deus é um, que aquilo que eles fazem é idolatria. Ou seja, para Israel, eles estão livres, porque eles não têm a idolatria como verdade, então ela não existe. Tá? É a mesma coisa, tem doença no mundo? Tem. Tem doença para você? Você está doente? Se você está perfeito, quem está perfeito não está doente, mas o fato de você não estar doente significa que no mundo não há doença? É esse o sentido. Nesse sentido, o israelita, o judeu, ele não está doente, ele não está com a idolatria. Aqui, né, porque você vai ver que historicamente eles vão se vincular a determinadas divindades e vão pagar o preço por isso. Mas estamos falando aqui, esse é o começo, Deus está trazendo ensino, é o beabá, literalmente, do começo. Outra coisa, a gente tem que aprender a confiar em Deus, acreditar que dele vem o nosso sustento, né? Dele vem as nossas coisas. Por isso aquela grande situação, se você vai confiar em jogos de azar e sorte, se você vai confiar num monte de outras coisas, a questão não é certo ou errado, a questão é de você perder o rumo na crença a Deus. Outra coisa aqui está dizendo para não consultar mortos. Tem um texto lá do Novo Testamento, Lucas 16, que vai falar sobre que quem está do lado de lá não tem contato com o lado de cá. Será que é verdade isso? Aqui a Torá está falando, vocês não vou ler aí se você se perdeu. Nem encantador de animais, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Ora, uma pessoa que consulta os mortos, ela teve de entrar em contato com ele. Se ele está num lugar que não é acessível, como o Novo Testamento fala em Lucas 16, então por que está escrito esse texto aqui? Então tem como ter contato com o morto? Tem. Os mortos estão no meio de nós. Agora a questão é, cuidado, pare, olhe, escute. É o cruzamento da linha de trem. Então está aí. Porque estas nações que hás de herdar ouvem os prognosticadores, ouvem os algoreiros, mas quanto a ti, o eterno teu Deus não te permitiu tal coisa. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, te fará surgir o eterno em todas as gerações. Olha que interessante. Quando se alega que Moisés falou, quem que está falando aqui? Moisés. E o que ele está falando? Vou repetir para você entender, presta atenção nisso. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu. O que Moisés está falando? Eu sou o profeta no meio de vocês. Tá? E o Eterno fará surgir em cada geração. Se nós estamos, a partir daqui,
25 gerações depois, então quantos profetas à semelhança de Moisés existiram? 25. Porque em cada geração ele está falando que o Eterno levantaria no meio deles. Tá bom? Isso você entende na história como? É a mesma coisa de se falar, como já foi ensinado. O Messias, há um Messias para cada geração, para poder equilibrar as coisas no mundo, para ter ordem. Outra coisa importante aqui, quando os judeus vão discutir ou recebem discussões com essa linha cristã, dizendo que Jesus, ele aquele que Moisés profetizou, eles vão combater com esse texto, mostrando que ele não pode ser só isso. Por quê? Porque houve um Moisés, portanto, em cada geração. Ninguém nega que Jesus tenha sido esse, mas ele foi um dos tantos outros que já existiram. Esse é o sentido, entendeu? Conforme tudo que pediste ao Eterno teu Deus em Horebe, quando o povo estava reunido, dizendo: não voltarei a ouvir a voz do Eterno meu Deus, e a este fogo grande não verei mais, para que não morra. E disse-me o Eterno: falaram bem no que disseram. Profeta farei surgir do meio de seus irmãos como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Bom, em termos de profecia, Moisés está no topo, tá bom? Porque geralmente a profecia dos demais, elas vêm quando a pessoa está dormindo, ou elas vêm por uma imagem, tá? Imagem mental, e as coisas não são claras. Moisés, e outra coisa, era Deus que escolhia a hora de falar. Com Moisés, essa regra não valia. Ele podia entrar na presença de Deus, no sentido de profecia, quando ele quisesse, a hora que ele quisesse. Essa permissão Deus tinha dado a ele. Aí, não confunda com o que eu estou falando, porque você fala assim: mas nós como filhos de Deus hoje, quando eu oro, eu não estou entrando na presença de Deus? Tá, você está vendo Deus? Você está vendo anjos? Você está vendo o mundo espiritual claro? A tua resposta está sendo respondida literalmente agora? Não, tanto não é verdade que as pessoas falam: eu estou cansado de chorar, cansado de orar. Então, adiantou entrar na presença de Deus assim? O que nós estamos falando é que no ponto da profecia, tem lá o primeiro, que é a cabeça, Moisés, e o próprio Deus testemunha dizendo: com Moisés, o meu filho, eu mostro as coisas para ele quando ele ainda está acordado. Ele vem a minha hora que ele quiser, e não tem nada que vai ter que discernir, já é claro, já é pronto, ele está vendo claramente. Os demais iriam precisar de interpretação, porque vem como às vezes até com uma figura de linguagem, não é claro, precisa ser decodificado. E esse claro decodificado tem toda aquela regra. Se você pensar nas Sefirot, tem o lado escuro e o lado da santidade. Então tem que entender a profecia nesse ponto de vista. É isso que está sendo declarado. Depois vai falar aqui sobre as cidades de refúgio, que a gente já sabe um pouquinho, não queria lembrar disso. Tem uma coisa importante aqui no capítulo 20. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não os temerás, porque o Eterno teu Deus está contigo. Um exemplo clássico disso é quando, no período dos Macabeus, 167 a.C., quando não se podia sacrificar a Deus, o rei da Seleucia estava dominando essa situação toda. Judas Macabeu, ele
Eu vou exagerar um pouco nos números, tá? Mas eles tinham em torno de 8 a 11 mil soldados. Eles iriam entrar numa batalha contra 100 mil soldados. Na primeira, na verdade, foi 20, 22 mil contra 8 mil. Quem você acha que ganha? 20 mil que vem lutar com você que tem 8 mil. Você ia gostoso para a luta? Confiante? Ia? Já estava derrotado. Parece aquele desenho, né? Oh céus, aquele que... Eu não lembro esse desenho. Qual é? Você lembra? Hã? Eu não lembro. Eu só lembro da frase. Como era negativista, né? É tudo não vai dar certo, não vai dar certo. Nossa, não dá. Gente, como que você vai viver a tua vida já sempre falando? E quando você tem uma esposa ou você tem filhos que é desse jeito? Você está com uma coisa que você vai para frente, a pessoa está do teu lado dizendo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí não dá certo, né? Viu? Falei que não ia dar certo. Bom, essa questão aqui é importante, 2 pontos. Está te dizendo que quando você for para a guerra e for lutar com um adversário muito maior que você tem que lembrar quem é que está com você. Agora, sabe qual é o nosso problema das gerações atuais? Por que as pessoas vivem falando que não tem fé suficiente? Porque praticamente elas não conhecem Deus e não vivem com Deus. Mas não conhecem por vários motivos. Não conhecem porque elas não... aqui no caso, para terminar o exemplo de Judas Macabeu, eles iriam lutar, como eu te disse, 20 mil soldados contra 8 mil deles. Ele fez a reunião com eles e disse assim, olha, desde o tempo de Moisés, ele fez uma reconstrução histórica, desde essa época que Moisés está ensinando a lei, até o período deles. Ele foi falando as vitórias que Deus concedeu, as coisas milagrosas que Deus fez. Então o que é importante você saber? Quem é teu Deus? O que Ele fez? Como Ele age? Entendeu? Se você conhece Deus assim, no mínimo em sentido histórico daquilo que Ele fez, na hora que você entrar numa confusão na tua vida, você vai ter certeza que você vai sair dela. A confusão não vai roubar a paz do seu coração. As pessoas têm a paz roubada, e a crítica que a gente faz é o seguinte: nos momentos difíceis assim, as pessoas que se perdem, como as pessoas que não têm conhecimento de Deus faz, qual é a diferença entre você e elas então? Se na hora da dificuldade você reage como uma pessoa qualquer, então cadê a tua obra em Deus? Cadê a tua fé? Cadê a tua obra? Cadê o que valeu você andar com Deus? Se no momento do aperto você acha que Deus te abandonou, que você está perdido, que você vai morrer, o que adianta? É isso. Portanto, na luta dos Macabeus, por isso que tem a festa de final de ano chamada Hanukkah, que vai lá próximo do Natal, chamada Festa das Luzes. Comemora justamente essas vitórias dos Macabeus, tá? É por isso, porque eles vêm falando, quem é que está do nosso lado? Não é o nosso Deus? Então, para quem Deus dará a vitória? Para nós. E Deus, naquela época do filho de Saul, o Jonatas, ele também, era só ele e o rapaz que estava com ele. Lutaram contra 20 filisteus, 2 contra 20, quem ganhou? Ele, não foram os 20, porque ele fez o teste com Deus e entendeu, porque Deus, quando quer dar a vitória, Ele não escolhe se é com muito ou se é com pouco. Então essa percepção você tem que ter. Porque se você olhar as coisas, o ensino que Paulo coloca no Novo Testamento, quando ele fala, não ando segundo os olhos das circunstâncias, eu ando segundo os olhos da fé. O que é o olho da fé? Aquele olho que aprendeu a enxergar Deus ao longo da história. É isso.
Se você olha com o olho da fé, você sabe que a vitória é sua. Se Deus quiser que você tenha vitória. Porque se Deus não quiser que você tenha vitória, você será derrotado. Porque não é mágica. Se fosse assim, ninguém ia perder emprego, todo mundo teria os melhores empregos, os melhores salários, as mulheres teriam os homens mais bonitos, mais inteligentes, os homens teriam as mulheres mais bonitas, mais inteligentes, tudo perfeito. E aí, como que você ia tomar café? Quem que ia lá apanhar café? Ah, hoje tem máquina, mas é toda a produção que tem máquina? Não, tem muita gente ainda que vai lá fazer a coleta de café. Você gosta do milho, da farinha de milho, quem é que vai lá pegar milho? Quem vai plantar o alface? É gostoso lá nesse sol quente ficar pegando? É gostoso? A gente quer andar na rua, aí a gente vê os homens na estrada, fazendo estrada, com aquela roupa quente, cobrindo o corpo inteiro, deve ser horrível um trabalho assim. Mas se não fosse eles, você teria a estrada do jeito que a gente usa. Do quê? Roupa esquenta pra caramba, aquela roupa deles lá. Para proteger o corpo. Portanto, nesse sentido, se todo mundo fosse assim, querer usar Deus nesse sentido, todo mundo seria rico. E se todo mundo for rico, quem é que vai fazer as pequenas coisas? Mas a questão aqui não é de riqueza e nem de pobreza. A questão é você saber que na tua vida você não vai ganhar sempre. Uma das lições da psicologia, você quer ter um bom filho? Ensine esse filho a enfrentar frustrações. Porque se você querer dar tudo para o teu filho, você está criando um monstro. Tá? Você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Se você der tudo para ele, você está criando um monstro. A sociedade está cheia de gente aí, filhinhos que são paparicados, e no final das contas, o que dão essas pessoas? Dão em nada. Então você tem que ensinar a pessoa a lidar com a vida. E a vida, o ser normal e estável, é aquele que em momentos de grande terror, ele sabe enfrentar o terror. Ele não vai desistir. Ele vai enfrentar o terror do lado de fora e o terror do lado de dentro. Entendeu? Agora, se a pessoa ela tem a mamãe e o papai que faz tudo por ela, ela não cresce. Fica. E tem uma outra coisa. Por que tem determinados rapazes que quando a esposa fala, olha, não quero você mais, quero divórcio, ele vai lá e mata? Por quê? Porque ele acostuma, ninguém fala não para mim. É isso. É um monstro que tem coragem de pegar ácido, colocar no rosto da pessoa, cortar, desfigurar e vai por aí afora. É um exemplo exagerado, mas para você entender. É real. Então é isso. Você quer cuidar teu filho? Não é falar como dizer, eu crio filho para o mundo. Largar não é criar filho para o mundo. Educar é você ensinar a pessoa a enfrentar o problema e criar metodologia para passar por aquele problema. Mas é muito mais fácil você passar por esses problemas quando você mantém esta confiança em Deus. Porque vai ter momentos que para você crescer, Deus vai colocar, Ele mesmo vai trazer dificuldades para a tua vida. Para você ter o confronto, porque se você não tiver a prática, não adianta você falar, Deus é muito bom, Ele me ajuda em tudo. Como que você vai provar a confiança que você tem nele se todo o tempo tá bem para você? Então você tem que ir para a linha de fogo, para realmente provar se aquilo que você diz que você crê, de fato você mantém esta fé. E para isso Deus levanta quem? Satã. É ele que vem no sentido de mexer os pauzinhos para complicar as coisas para você, e é ele que vem também para tentar você no momento das escolhas. Ele vai tentar mostrar para você ser egoísta, para você ver só o teu lado, tudo de bom só para você. E aí as escolhas de cada um vai gerar os problemas de cada um, tá? Por isso
confiar em Deus não é uma coisa que está à parte. Eu confio em Deus. Confiar simplesmente em Deus, ele tem que passar por todas as esferas de uma sociedade. Que adianta você confiar em Deus dentro de uma comunidade judaica, uma comunidade evangélica, uma comunidade católica, uma comunidade espírita? Ali vocês estão cercados, está todo mundo cercado. E quando você está cercado junto com outras pessoas, você tem uma sensação de fortaleza, está tudo forte, é inabalável. É aquela questão, 5 pessoas juntos, 10 pessoas juntos, está na rua, vai lá enfrentar o valentão, vai lá e bate nele e mata a pessoa. Mas se aquele sobrevive e pega depois um por um, aí ele está frito. Um por um ele, ó. Então enquanto está em bando é forte, na hora que está sozinho é covarde. As pessoas são fortes dentro da igreja, pula, grita, berra, joga a Bíblia para o alto, fala que Deus é forte, que Deus vai dar. Na hora que ela está lá sozinha em casa, ela não tem preparo. Então conhecer a Deus vai nesse sentido aqui completo, não é só no sentido religioso, gente. É completo porque você vai pegar a parte social. Teu filho está lá na escola, aí acontece alguma coisa lá, o que você vai fazer? Você vai educar a criança, você vai ter que ensinar a criança às vezes a revidar. Ah, mas não é, Deus não gosta que você faz isso. Mas Deus gosta que teu filho volte mordido todo dia, até que um dia a criança morde tanto que arranca pedaço dele, e aí? Bem de mim, hein? Não estou tremendo mais. Entendeu? É isso. Papai e mamãe, amigos são bons, mas quem vai tomar a decisão é você. Você vai descobrir que a coisa mais fácil que tem é dar conselho. Você senta ali e fala, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas tenha com você que aquela pessoa é muito difícil para ela tomar aquela decisão. É fácil para a gente de fora falar. Mas chegar lá e fazer, então cuidado com as palavras. Fala. Eu fui em um seminário e falou palestra, na verdade, palestra filosófica. Ele colocou Freud, Nietzsche e Agostinho. O que eu quis dizer com isso é sobre o bem e o mal. O palestrante iniciou sobre o Freud, muito interessante. Mas esse palestrante, ele era o quê? Qual é a formação dele? Católico. Mas o que eu gostei que ele falou foi, nós estamos falando de 3 pessoas distintas. Freud, para Freud não existe o bem e o mal. Pelo próprio judaísmo dele, que é judeu. Então, aí ele foi falando de Nietzsche e Agostinho. O que eu gostei da ênfase dele é que engraçado que ninguém questionou quando ouviu, né? Eu estava com meu amigo e a gente até olhou e falou assim, engraçado, ninguém questionou por que para Freud não existe o bem e o mal. Porque é muito claro para o judaísmo esse bem e o mal. Quando você chega numa outra vertente, aí já é denominado de uma outra forma esse bem e o mal. Eu acho interessante a forma que ele abordou o Freud, isso que ninguém falou. Eu entendi. É porque essas pessoas, de uma forma geral, as pessoas não têm conhecimento daquilo que ele está falando. Quer ver um outro exemplo? Eu falei para vocês há pouco tempo sobre o Nietzsche. Tem um documentário que fala sobre ele. Sempre se disse, e a religião, o catolicismo e o cristianismo, de uma forma geral, sempre falou que Nietzsche era ateu. Certo? Ele comentou lá sobre que Nietzsche era ateu. Nietzsche não era ateu. Nietzsche, ele tinha a crença no Deus do judaísmo. Tanto é que quando ele era muito amigo de qual compositor? Eu não me lembro se é Wagner. E se eu estiver chutando aqui, estiver muito fora da história, me perdoem aí. Eu não me lembro quem que é esse compositor. Ele se tornou amigo e, de repente, aquele compositor entrou nessa de começar a criticar o judaísmo.
E ele então escreve uma carta para esse amigo e fala: a partir de hoje a nossa amizade acaba aqui, porque eu não posso andar junto com você que está dizendo contra isso, tá? Então ele tomou partido. Agora, que ateísmo ele estava se dizendo? Ele era ateu? Nesse sentido, eu também sou ateu. Eu não creio nesse Deus que a religião ensina e prega. Ele estava conhecendo a verdade de qual Deus? O Deus da Torá. Então ele, como filósofo, ele estudava o Deus da Torá e ele se apaixonou por Deus dos judeus e acabou ficando íntimo do judaísmo. Quando começaram a falar mal e criticar aqui, ele cortava pela raiz. Mas a vida inteira, na faculdade, nas igrejas, sempre ensinou pra gente que Nietzsche era ateu. E nesse ponto de vista, com Deus, ele nunca foi ateu. Ele é do Deus. Quem quiser ver isso, só entra na minha página do Facebook, eu coloquei esse vídeo lá. Pouquinhos minutos. Tá? Então você tem Nietzsche, você tem Freud. Freud é judeu. Judeu que quando ele começa a teoria dele, o Baal Shem Tov já estava com o tratado dele pronto. O Baal Shem Tov dá uma aula de psicologia. Então, princípio de prazer, princípio de realidade, aquela questão de sexualidade de Freud, aquela questão toda, o judaísmo sempre lidou muito claro com essas ideias, com essas coisas. Então, bem e mal, Yetzer Hará e Yetzer Hatov, muito bem resolvido essas coisas. Então, qual era o terceiro? Agostinho. Agostinho, infelizmente, eu não sei falar muita coisa sobre ele não. Então, não posso falar do que eu não conheço. Eu só quis falar que o Freud não queria ter amizade com o Agostinho. Não é amizade, não queria saber das funções porque ele não queria movimento da vida. E olha que Freud, para eles, ele era ateu, né? Ele foi ateu, né, o Freud? Na verdade, Freud não foi ateu. Cai na mesma questão de Nietzsche. Quem tem o conhecimento judaico de quem é Deus, ele vai ser ateu para outros departamentos. Tá? E ele não queria misturar a psicanálise com religião. É essa a questão. Porque os sábios sempre colocaram esses assuntos ligados dentro do assunto do judaísmo. Só que judaísmo para as nações não é uma vida, algo de vivência, é uma religião. Se ele está nascendo com uma psicanálise, se ele deixa ficar vinculado com o judaísmo, então a psicanálise jamais seria ciência, seria algo da religião, discriminado como um todo. Por isso que ele fazia questão de falar e quando ele fala assim, olha, o homem criou Deus, ele está errado. Ele não está errado, o homem criou Deus. A questão é que as pessoas, quando vai ensinar alguma coisa, um assunto que você não conhece, você vai aprender um assunto. Então, se você aprende errado, aquele errado vai ser certo para você. E depois consertar lá na frente, dá um trabalho. Bom, podemos parar aqui. Já falou um monte de coisa. Por hoje já dá para a gente ir caminhando